Gravando. Bom, moçada, vamos continuar então nossa caminhada dentro das soluções, não é isso? Vocês, até a aula passada, nós vimos o módulo 2, não é isso? Concentração de soluções, até relações entre as expressões de concentração e hoje, módulo 3, página 107, da apostila 1, diluição e misturas de soluções. Primeiro a gente vai ver misturas de soluções sem reação química e depois mistura de soluções com reação química e titulação, né? E, na verdade, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Só para a gente não se perder no meio desse monte de fórmulas, né? Vamos fazer o que eu gosto de fazer sempre, quando eu faço essa aula, uma recordação com todas as fórmulas, né? Para que a gente vá se acostumando com elas sempre, né? Lembrando que, como a gente está tratando com um monte de fórmulas, um monte de unidades, seria ótimo que vocês fizessem uma ficha, resumo, com essas fórmulas, com as unidades correspondentes, etc, etc. Tá legal? Então, vamos lá? Para a nossa recordação. Nós vimos a primeira expressão de concentração de soluções, a concentração comum, C, massa de soluto por volume da solução, geralmente em gramas por litro, geralmente, não necessariamente, né? Vimos o título, aí serve título em massa, título em volume, para título em massa, massa de soluto sobre massa da solução, ou massa de soluto sobre a massa do soluto, mais a massa do solvente, M1 sobre M1 mais M2. Título não tem solução, não tem unidade, e por isso mesmo nós podemos transformá-lo em porcentagem, correto? Vimos ppm. ppm não tem uma fórmula específica, mas a gente gosta sempre de lembrar que aqui como exemplo, né? 1 ppm significa dizer que eu tenha 1 grama de soluto dissolvido em 10 a sexta gramas de solução ou solvente, aqui tanto faz, né? Porque trata-se sempre de soluções bastante diluídas, então, solução, a quantidade de solução e a quantidade de solvente são praticamente as mesmas. Vimos molaridade, o M esquisitinho. Quantidade de mols do soluto pelo volume da solução, que também pode ser massa de soluto sobre massa molar do soluto vezes volume. Aqui a unidade sempre em mol
por litro. Essa não pode mudar, né? O que mais que a gente viu? Fração molar, X, fração molar do soluto, quantidade de mols do soluto pela quantidade de mols total, certo? Essa é uma expressão que também não tem unidade, né? Estamos dividindo mol por mol. Lembrando que também existe a fração molar do solvente, aí é só trocar a quantidade de mols do solvente, N2, pelo total da quantidade de mols da solução. E também vimos o W, que é a molalidade, quantidade de mols do soluto, N1, pela massa do solvente, M2. Nesse caso, a unidade será mol por quilograma. A massa, então, do solvente sempre em quilograma. E é a unidade que é chamada de molal. Correto? Essas são as principais expressões de concentração de soluções. Faltando ainda as expressões relativas às relações entre as expressões de concentração. Nós vimos principalmente concentração comum é densidade vezes título. Então, relacionando concentração comum com título. Cuidado com as unidades. Título não tem concentração geralmente em gramas por litro. A densidade necessariamente também em gramas por litro. Se a concentração, que pode mudar de unidade, estiver em outra unidade, a densidade precisa acompanhar a mesma unidade da concentração, ok? Por isso que a gente coloca o D com asterisco. A outra, concentração e molaridade, concentração é massa molar vezes a molaridade. Para relacionar título com molaridade, é só igualar as duas expressões que você vai ter aí, então, essa relação. Tudo bem? Essas são as fórmulas que a gente viu até agora, certo? E hoje, o prato do dia é diluição de soluções. Lembrando sempre, a gente está à distância, às vezes não dá para a gente falar tudo, né? Está na apostila. Ler o texto da apostila é sempre importante. Certo, moçada? Então, vamos lá para diluição de soluções. Bom, vamos ver primeiro o que é uma diluição, né? Nas aulas presenciais, geralmente, quando eu falo sobre diluição de soluções, eu costumo perguntar, né? O que é uma diluição? E sempre existe uma confusão entre diluição e dissolução. Diluição e dissolução. Tem que se tomar cuidado, tá? São termos diferentes, tá certo? A dissolução é o ato de você dissolver um soluto num determinado solvente. Por exemplo, você pegar açúcar e dissolver em água. Isso é uma dissolução, ok? E a diluição? A
diluição é diferente. Na diluição, é você acrescentar solvente. Isto é, como as expressões de concentração. Lembra? É sempre quantidade de soluto por quantidade de solução, na maioria das vezes. Se você acrescenta solvente, você estará aumentando o denominador da expressão. E ao aumentar o denominador, você faz com que a concentração diminua. Então, diluição é isso, galera. Diluição é você diminuir a concentração da solução. Certo? Como é que isso... É aquela história de você pegar, por exemplo, uma limonada muito azeda, né? Que foi colocado muito limão em relação à quantidade de água. Para que você torne essa limonada um pouco mais palatável, você pode acrescentar um monte de açúcar. Não vai funcionar, porque o açúcar vai atingir seu limite de solubilidade. O melhor seria você acrescentar água, porque aí você estará diluindo a solução, certo? Como é que vai funcionar a diluição com relação às expressões de concentração de soluções? Eu vou fazer aqui a explicação sobre a diluição para uma delas, tá? E você pode estender isso para todas as expressões. Na sua apostila, na página 107, você tem todas as expressões, tá, amor? Praticamente todas, são todas mesmo, né? As expressões para diluição, né? Com todas as expressões de concentração de soluções, ok? Então, vamos lá, vamos explicar como é que funciona uma diluição de solução. Nós vamos trabalhar sempre, agora, né, a partir de agora, nessa aula, com muitas variáveis, tá? Então, que você tenha sempre em mente que é necessário você organizar, né, essas muitas variáveis para você não se confundir na hora de resolver exercício, tá legal? Vamos nessa. Vamos colocar aqui, eu costumo fazer, quando eu trato de diluição, aquela história igual que você tem em propaganda de shampoo. Como é que é a propaganda de shampoo? Primeiro aparece a moça com o cabelo todo desgrenhado, né? Que seria antes do uso do shampoo. Aí, a moça usa o shampoo, fica com o cabelo limpo, todo arrumado, o que equivaleria a depois do uso. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, né? O antes. Chegou alguém atrasado? O antes e o depois. Nós teremos quantidades relativas à solução antes da diluição e as quantidades relativas depois da diluição.
entre o antes e o depois, o que aconteceu? Nós acrescentamos solvente, ok? Então, entre o antes e o depois, vem o acréscimo de solvente. Então, cuidado, hein? Olha a quantidade de variáveis que nós vamos lidar. Tá? Antes, depois e o durante. Tá? Então, precisa organizar isso para você não confundir quantidades antes de quantidades depois. Ok? Então, vamos nessa. Eu vou ter uma solução antes. E essa solução foi construída usando uma certa massa dissolvente, uma certa massa dissoluto, vou colocar aqui mais bonitinho, uma certa massa dissoluto, M1, dissolvido no volume V de solução, ok? Então, eu tenho M1 sobre V, eu terei a concentração comum dessa solução. M1 sobre V. Correto? Como é que vai ser o depois? Depois, eu vou acrescentar um certo volume de solvente. Como solvente, a gente usa o índice 2, mas o índice 2, se eu chamasse isso de V2, o V2 já está aqui, né? Porque o volume da solução é V1, volume do soluto, com V2, o volume da solução, ou do solvente, perdão. Volume do soluto mais o volume do solvente. Eu teria V1 mais V2. Como eu estou acrescentando solvente, a esse solvente que já consta daqui, eu vou identificar isso como V2 adicionado. E eu vou chamar de V2AD. Eu vou acrescentar um certo volume de solvente. Eu estou chamando de volume de solvente adicionado. Okay? Se eu estou acrescentando solvente, o nosso volume final da solução depois da diluição vai aumentar. Olha lá, eu tinha esse volume, agora tenho esse volume. Se eu só acrescentei solvente, significa que a massa de soluto permanecerá igual, antes e depois. E, portanto, eu vou chamá-la de novo de N1. Porém, o volume da solução será outro. Quem é o volume da solução agora, depois da diluição? Eu vou chamar de V'. Então, quem é V' mesmo, galera? V' é o volume antes da diluição, V, mais o volume de solvente adicionado, mais V2AD. Certo, moçadinho? Deixa eu já apagar ali para não... a lousa não ficar cheia demais.
Então, vamos lá. Se eu tenho agora a mesma massa de soluto de antes, mas um volume de solução maior, porque eu adicionei solvente, eu terei uma concentração linha, que é uma concentração diferente da concentração antes da diluição, por isso eu chamei de selinha. E essa concentração será sempre menor. Olha lá, o que eu falei no início, eu estou aumentando, né, o denominador dessa expressão. Então, C' sempre será menor do que C. A concentração depois da diluição será sempre menor do que a concentração antes da diluição. Nós estamos chegando já no final. O que eu vou fazer agora? Como a massa de soluto permanece constante, eu vou isolar nas duas expressões, antes e depois, a massa de soluto. Lembre-se, a massa de soluto permanece a mesma, tá? Então, eu tenho concentração vezes volume. Antes da diluição. Porém, M1, depois da diluição, também é a mesma. Só que agora, C' vezes C'. Olha lá, a massa do soluto é concentração vezes volume. Mas a massa do soluto depois também é concentração vezes volume. Tá? Ora, se M1 é C vezes V, M1 é C' vezes V', então eu posso igualar as duas. Concentração vezes volume antes da diluição é igual a concentração vezes volume depois da diluição. E nós chegamos na expressão, então, que relaciona as concentrações antes e depois da diluição. Meus amores, uma expressão como essa indica, então, que se você fizer diluições sucessivas, né, o produto concentração vezes volume será constante. Ô, Gão. Oi, bem. Deixa eu perguntar, mas assim, quando você acrescenta, né, o solvente e o volume da solução vai mudar, a massa, ela muda? A massa da solução, sim. Mas do soluto, não. Você não acrescentou soluto, correto? Entendi. Você acrescentou apenas o solvente. Tá? Então, a massa total da solução vai aumentar também. É por causa daquela fórmula ali, né? M1 igual a concentração linha vezes a V', tipo... Eu fiquei pensando nisso, porque se você vai aumentar o volume, né, da solução para descobrir a nova concentração, a massa não vai mudar, né? Porque você já vai estar dividindo a massa pelo novo volume. Tá. É isso, isso mesmo. É tá. isso mesmo. Tá? Agora, lembra que você está acrescentando alguma coisa, certo? Se você está acrescentando, quer dizer, a massa total da solução, a massa total significa dizer o soluto, a massa do soluto mais a massa do solvente, isso é lógico que vai aumentar. Sim. Tá? Se você estiver tratando, por exemplo, do título, isso vai influenciar no final. Tá? Eu vou deduzir, não, eu vou colocar aqui a expressão, né, do título durante a diluição, você vai ver que ela vai mudar. Sim. Tá certo? Mas como a massa da solução não entra na expressão da concentração comum, isso pouco importa para a gente, desde que você esteja utilizando a concentração comum. Tá? Quando eu for usar o título, não, aí vai mudar. Tá? Do mesmo jeito que aqui mudou o volume, né, da solução, lá a massa da solução também vai mudar. Agora, você entendeu? Entendi.
Entendi, Entendeu? sim. Uhum. Galera, eu falei para vocês, se vocês usarem diluições sucessivas, um exemplo de diluição sucessiva, são remédios, como é que chama? Agora eu esqueci a expressão, ó. O contrário de alopatia, como é que é mesmo? Homeopatia, tá? Remédios homeopatas, diga-se de passagem, eu não acredito nada neles, tá? Você faz diluições sucessivas. 50, 60, 100 diluições sucessivas. Caiu na FUVEST, Gão, para calcular Não interessa quantas você faça. O produto, concentração vezes volume, sempre será o mesmo. Quer dizer, concentração vezes volume será igual a concentração vezes volume, será igual a concentração vezes volume. Quer dizer, o produto é constante. E isso é típico de grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Você aumenta o volume, diminui a concentração. Ok? Por isso, a expressão fica dessa maneira. Tudo bem, moçada? Algum problema? Alguma pergunta? Para não dizer que eu não falei de flores, como é que ficaria para o título a expressão da diluição? Nós teríamos título vezes massa da solução. Olha lá, ó. É igual a título vezes massa da solução depois da diluição, sendo que o M', quer dizer, a massa da solução depois da diluição, é o M, a massa inicial da solução, mais a massa de solvente adicionado. Certo? Expressão análoga para diluição usando concentração em quantidade de matéria, molaridade. Nós teríamos, então, molaridade vezes volume da solução antes é igual a molaridade vezes volume da solução depois. E aí, a mesma coisa. Quem é velhinha? Velhinha é V mais V2 adicionado. Certo, galera? E para todas as expressões de concentração, você terá sempre uma expressão matemática que vai facilitar as coisas para vocês em exercícios, em problemas com a diluição de soluções. Tudo bem, galera? Todas essas expressões você tem aí na página 107 da sua apostila. Tá? Dá uma passada lá, dá uma olhadinha para você perceber como é que é, né? E ter aí sempre essa lista aí, né? Que está ficando bem longa, de fórmulas relativas à concentração de soluções. Tudo bem, meus amores? E qual seria a operação, então, inversa da diluição? Na diluição, a gente acrescenta solvente. Mantém-se constante a massa dissoluta. E o inverso? E se você tirar solvente? Ah, professor, mas como é que faz isso? Você evapora o solvente. Tá?
Se for uma solução aquosa, onde o solvente é a água, você pode evaporar a água. Uma mistura de água e sal. Uma salmoura. Se essa salmoura está muito diluída, você pode concentrá-la. Quer dizer, o contrário da diluição se chama concentração. Tá? Como é que você faz isso? É só evaporar o solvente. Tirar o solvente da solução. Diminuir a quantidade dele. Como a solução é uma mistura homogênea, nunca esqueça disso. A única maneira de você poder separar solvente de solução, a única não, são duas maneiras de você separar solvente de soluto. Quando você quer aproveitar o soluto, você evapora o solvente. Agora, se você quiser o solvente, aí você faz uma destilação, tá? Que poderia ser simples ou fracionada, aí são outros 500. Então, lembra, a operação inversa da diluição é a concentração, tá? Nesse caso da concentração, gente, perceba que V' será menor do que V. Então, você vai estar tirando, né, um determinado volume de solvente. Então, quando você adiciona solvente, isso é diluição. Quando você subtrai solvente, né, V2 evaporado, então isso aqui é uma concentração. Ok? Que é a operação inversa da diluição. Alguma pergunta? Pode abrir seu microfone e falar, pode mandar recadinho. Ninguém se manifestou? Vamos, então, à segunda parte, que é a mistura de soluções. Galera, nossa lista de fórmula está aumentando, está aumentando. Cuidado com esse montão de fórmula, tá? Lembra que eu falei para vocês, monta uma fichinha com tudo isso. Toda vez que você vai resolver exercício, tem essa listinha nas mãos, tá? Vai olhando, tá? Para você não se perder nesse montão de fórmula, tá? A gente tem que concordar, é realmente uma quantidade bem grande de fórmulas, tudo bem? Então, vamos lá, tá dando... E agora, vamos para mistura de soluções. A mistura de soluções, ela está dividida em duas partes, ok? Mistura de soluções sem reação química e mistura de soluções com reação química. Na verdade, são solutos, né, que vão reagir entre si, certo? Mas isso a gente vai ver depois. Por enquanto, nossa mistura de solução
sem reação. Mistura de soluções sem reação química, você pode ter uma mistura de soluções de mesmo soluto e solvente, mas que tenham concentrações diferentes, tá? E mistura de soluções de solutos diferentes com o mesmo solvente, mas que não reagem entre si. Ok? Vamos ver as duas. Tá? Primeiro, mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. De novo, nós vamos lidar com um montão de variáveis. Cuidado, né, com essa quantidade muito grande, para você não misturar as coisas. A leitura do texto do exercício tem que ser bem feita, né, devagar, porque se você embolar a coisa, né, e confundir uma quantidade de uma solução com outra, a coisa pode complicar bastante, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. Então, vamos lá. Nós vamos agora misturar soluções de mesmo soluto e solvente, mas que tenham concentrações diferentes, certo? Então, eu vou ter lá uma solução 1 e uma solução 2. Na nossa primeira solução, na solução 1, nós teremos... Agora eu vou usar a concentração em quantidade de matéria, tá? Vou deduzir, né, a expressão para mistura de soluções utilizando concentração em quantidade de matéria, a nossa molaridade, tá certo? O que nós temos para a nossa solução 1? A nossa solução 1 tem lá uma certa quantidade, N1 mols de soluto, dissolvido para um volume V de solução. Para mim não confundir as quantidades da solução 1 e as quantidades da solução 2, e depois das quantidades da mistura, eu vou chamar que para a solução 1, as quantidades sempre linha. Então, N1 linha, quantidade de mols do soluto da solução 1. V linha, volume da solução 1. N1 linha, V1 linha, V linha, eu tenho a molaridade linha, que é a concentração em quantidade de matéria da primeira solução. Tudo bem? Solução 2. A solução 2, nós teremos quantidade de mols do soluto da segunda solução, então estou chamando isso de N1 duas linhas, pelo volume da solução, duas linhas. Volume da solução, da segunda solução. E, logicamente, então, eu terei a molaridade, duas linhas, que é a concentração em quantidade de matéria da solução 2. Tudo bem, galera? Identificadas as quantidades da solução 1 e 2, vamos colocar isso tudo num outro recipiente. Eu vou derramar essa solução aqui.
E aqui as duas no mesmo recipiente, tá? Ao fazer isso, galera, ao misturar as duas soluções de mesmo soluto, o que nós vamos ter no final? Portanto, na nossa mistura de soluções. Bom, nós teremos, então, que perceba que as quantidades de soluto se somarão. Então, eu tenho quantidade em mols de soluto da primeira solução, N1', mais a quantidade em mols de soluto da solução 2, N1, duas linhas. E com relação aos volumes, eu também vou somá-los, porque eu estou jogando o volume V' junto com o volume duas linhas, então eu terei V' mais V duas linhas. N1' mais N1 duas linhas é a quantidade de mols total na mistura, que eu vou chamar simplesmente de N1. O volume. V' mais V duas linhas, eu vou chamar de V. O volume total da mistura das soluções de mesmo soluto. Se eu tenho N1 e V, quantidade de mols total da mistura, e o volume total da mistura, ao relacionar os dois, eu terei a molaridade da mistura. Vocês estão entendendo, gente? Esse monte de quantidades. Alguém se perdeu pelo meio do caminho? Então, vamos lá. Eu vou partir agora dessa expressão aqui, ó. Eu só vou invertê-la. A quantidade de mols do soluto da mistura, N1, é igual à quantidade de mols do soluto na primeira solução, mais a quantidade de mols do soluto na segunda solução. N1 é N1' mais N1 duas linhas. Vem comigo. Meus amores, de cada expressão dessa, olha lá, da primeira solução, da segunda solução e da mistura, eu vou isolar a quantidade de mols. Então, quem é N1? N1, eu vou jogar o volume para lá, é a molaridade vezes o volume. Quem é N1'? N1', isola, joga V' para o lado de lá. Vai ficar molaridade minha vezes V'. E quem é N1 duas linhas? Joga V duas linhas para cá. É a molaridade duas linhas vezes o volume duas linhas. Olha aí a nossa expressão que relaciona tudo isso. Solução 1, solução 2 e mistura. Tá? Mas vamos dar uma melhorada nela para a gente poder enxergar direitinho como é que isso funciona.
Eu vou pegar esse V aqui e vou dividir por toda essa expressão do segundo método. Então, olha lá, ó. Molaridade da mistura é igual. Molaridade linha vezes V linha, mais molaridade duas linhas vezes V duas linhas. Vou jogar V aqui para baixo. Tá ficando interessante. Mas a gente sabe que o volume total da mistura V, esse que está aqui no denominador agora, ele é composto de quê? Ele é composto do volume da primeira V' com o volume da segunda. Então, eu chego numa expressão um pouco melhor para a gente poder enxergar uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês. Tá? Olha lá. Molaridade linha vezes V' mais molaridade duas linhas vezes V duas linhas. Quem é V? É V' mais V duas linhas. Agora, galera, aquilo que eu queria chamar a atenção de vocês. Ó. Fica ligado, fica ligado. Isso daqui é uma expressão de média ponderada entre as duas soluções misturadas com relação ao volume. É média ponderada, quer dizer, a molaridade, a concentração e quantidade de matéria da mistura das soluções, ela é uma média. Então, percebam, ó. Se os volumes utilizados, V' e V duas linhas, das duas soluções que serão misturadas, forem iguais, essa expressão aqui se torna média aritmética. Quer dizer, a concentração vai ser, a concentração da mistura vai ser a média aritmética entre a primeira e a segunda solução. Se os volumes forem iguais. Tá? Se os volumes forem diferentes, aí a concentração da mistura será média ponderada. Quer dizer, se eu estiver fazendo um exercício, você chegar num determinado resultado, você pode, pelo menos, prever se o seu resultado é possível ou não. Porque a molaridade da mistura deverá estar entre os valores da molaridade da primeira com a molaridade da segunda. Entre eles. E mais, esse resultado da molaridade da mistura terá valor mais próximo da concentração da solução que tiver maior volume. Tá? E é isso. Então, lembra, isso aqui é média ponderada. Tá? Tudo bem, moçada? Alguma dúvida? Essa expressão que a gente chegou serve para a concentração em... Aliás, tudo aqui, né?
a concentração com relação à quantidade de matéria. Certo? É lógico, você guardar uma delas, né? Já é o suficiente, você pode deduzir as outras, com certeza. Certo? Ô, Gão, Oi. por que você colocou ali, ó, N1 é igual N1 linha mais N1 duas linhas? Lá em cima. Aqui, Isso. porque essa é uma realidade quando você mistura as soluções. Eu apenas usei isso para poder deduzir essa expressão e relacionar a molaridade e volume de todas elas. É como se fosse o N1 total, aquele ali. Sim, N1 Ah, tá. total, da mistura. É a Entendi. quantidade de mols do soluto, é a soma da quantidade de mols de soluto das duas soluções. Tá? Era isso que eu queria saber. Dessa realidade, dessa igualdade real, porque eu estou misturando as duas, então N1 linha mais N1 duas linhas estarão aqui. Entendi. Eu parti disso para poder deduzir uma expressão matemática que relaciona as concentrações de todas elas. Você entendeu? Entendi. Beleza. Eu posso obter, pela mesma dedução, né, por dedução análoga a essa que a gente fez, expressões para todas as misturas, usando as diversas expressões de concentração de soluções. Do mesmo jeito que eu fiz na diluição, vamos pelo menos ver mais duas aqui, né? Para concentração comum, como é que ficaria essas expressões? Concentração vezes volume da mistura é igual a concentração vezes volume da mistura, a concentração vezes volume da primeira solução, mais concentração vezes volume da segunda solução, C duas linhas, V duas linhas. Olha lá. Equivalente à nossa expressão da molaridade, ok? Com relação ao título em massa, por exemplo, título vezes massa da solução, da mistura, é igual a título vezes massa da primeira solução, mais título vezes massa da segunda solução. Então você sempre vai ter o mesmo jeitão para todas as expressões de concentração de soluções. Mistura dessas soluções sem reação química, onde os solutos são iguais. Tudo bem, galera? Você tem essas expressões na página 108 da sua apostila, um quadrinho lá na coluna da esquerda da sua apostila. Tudo bem? Nós vamos até às 9h40, isso, né? Deixa eu ver aqui. É, isso mesmo. Temos agora mais um sobre mistura de soluções. Só que agora é mistura de soluções com solutos diferentes
mas que não reagem entre si. Tá legal? Deixa eu apagar aqui. Tudo bem aí, moçada? Vou deixar aqui. Nós vamos ver, eu vou misturar agora soluções de solutos que são incompatíveis quimicamente, quer dizer, eles não vão reagir entre si. Tá legal? Fica muito ligado nessa parte, que nós vamos chegar a uma conclusão bastante importante daqui a pouco. Tá? Então, fica ligadinho. Eu vou misturar, por exemplo, uma solução de NaCl com uma solução de KCl. Eu vou misturar dois tipos de cloreto, o cloreto de sódio e o cloreto de potássio. Percebam que cloreto de sódio e cloreto de potássio são incompatíveis quimicamente, quer dizer, eles não reagem entre si. Se eles reagissem, seria uma solução de uma reação de dupla troca. O cátion de um ia virar o cátion do outro. O cátion do outro ia virar o cátion do primeiro. Mas se você fizer uma dupla troca aqui, os produtos serão iguais. Porque o ânion, cloreto, é o mesmo. Então, na prática, é dizer que solução de cloreto de sódio não reagem com solução de cloreto de potássio. Beleza? Mas o que acontece se eu misturar os dois? Ora, eu terei para a solução de cloreto de sódio o seguinte. NaCl dissolvido aqui. KCl dissolvido aqui. Tudo bem? E vou jogar isso tudo no mesmo recipiente. Vou jogar essa solução, e depois vou jogar essa solução num terceiro recipiente. Quando eu fizer isso, galera, o que vai acontecer? Eu terei uma certa quantidade de mols de cloreto de sódio, N1 do cloreto de sódio. Então, eu vou colocar N do NaCl pelo volume da solução de NaCl. Eu terei a molaridade do NaCl. Beleza? Para essa solução, como é que fica? Eu tenho N do KCl pelo volume da solução de KCl. E, portanto, eu terei a molaridade do KCl. Percebam que agora, como as quantidades de mols se trata de solutos diferentes, elas não vão se somar. Eu terei a quantidade de mols do NaCl aqui dentro e também a quantidade de mols do KCl. Porém, o volume, como os solventes são iguais, para o nosso exemplo, se a solução aquosa, o soluto é a água, concorda que esse volume aqui
vai ser a soma dos dois. Quer dizer, o volume da mistura será o volume da solução de NaCl mais o volume da solução do KCl. Mas as quantidades de mol de um e de outro permanecerá a mesma. Mas o volume final vai aumentar. Ora, o que acontece quando você aumenta o volume da solução em questão? Isso é diluição. Na verdade, quando eu misturo as duas soluções, eu estarei diluindo as duas soluções. E, portanto, você vai se utilizar daquilo que nós vimos no início da aula. As expressões para diluição de soluções. Então, você vai ter na mistura o seguinte. Agora eu vou ter que apagar, não tem jeito. Qual será, então, a concentração final para o NaCl na nossa mistura? Eu terei, para o NaCl, uma diluição. Eu estarei diluindo essa solução. De que maneira? Molaridade do NaCl antes, vezes o volume de NaCl antes, vai ser igual a molaridade linha do NaCl vezes o volume V da mistura. Vocês entenderam, galera? Então, ó, eu estarei diluindo a solução inicial de NaCl, porque eu vou acrescentar solvente a ela. Da onde veio esse solvente? Veio da solução de KCl. E para o KCl? Como é que vai ficar? Mesma coisa. Para o KCl, eu terei a molaridade inicial do KCl vezes o volume da solução dele igual a molaridade do KCl depois da diluição, né? Depois dessa mistura sem reação, que eu vou chamar de N', vezes o volume da mistura, que será o mesmo da expressão anterior, né? Que é o volume do NaCl, da solução de NaCl, com o volume da solução de KCl. Então, eu terei duas diluições ao mesmo tempo. E aí? Vocês estão entendendo? Algum problema, moçada? Alguma dúvida? Ô, Gão, Oi, Dan. a concentração, Fala mais alto um pouquinho. a concentração com e sem a linha é a mesma? A concentração Do, por exemplo, o KCl, a primeira concentração ali e depois do ponto de igual é a mesma? Não, ali que você acabou de fazer. aqui. Essa Não, é a as concentração. concentrações podem ser diferentes. Não. Tô falando entre o mesmo produto. Entre o mesmo elemento. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Eu acho que é o meu que está muito baixo. Fala de novo. Olha, naquela linha que você acabou de fazer. Hum. Por exemplo, essa concentração antes e depois do igual é a mesma? Não, você está diluindo. Ela vai ser menor. Tá certo. Tá? Mesma coisa aqui. Você vai diluir as duas. Lembra que diluir é diminuir a concentração, porque você está acrescentando solvente. Tá? Então, você está pegando
o volume dessa primeira solução para diluir essa. E o volume dessa de NaCl para diluir essa. Por isso que o volume da mistura aqui, eles serão iguais, que é a soma das duas, ó. Tá? Então, a molaridade final da solução de NaCl sempre será menor do que a final. Quer dizer, aqui dentro eu terei uma concentração menor de NaCl, mas terei também uma concentração menor de KCl, porque eu estou diluindo as duas soluções. Numa diluição, existe a diminuição da concentração. Então, esse M' sempre será menor do que esse. Esse M' sempre será menor do que esse. Beleza? Beleza. Ótimo. Agora, como está muito simples, vamos complicar um pouquinho? É muito comum em exercícios de vestibular os caras darem problemas de mistura de soluções, de solutos diferentes, e pedir a concentração dos íons envolvidos. Porque a gente sabe que o NaCl e o KCl são compostos iônicos e que, quando colocados em água, sofrem dissociação. Gão, só um minutinho antes de você continuar, porque eu achei que eu estava entendendo aquela última parte, mas eu tô confundindo um pouco. Bom, ali onde está... Com quem que eu tô falando? O quê? Com a Ana Laura. Ah, Ana Laura, fala. Ali na parte do NaCl, ó. Primeiro ou depois? As duas. Eu quero saber o que você fez ali. Tipo, o que você fez aí? Ó, o que você precisa entender, Ana Laura, é o seguinte. Quando eu misturo as duas soluções, e elas não reagem entre si porque são incompatíveis, você está somando esse volume aqui da primeira com o volume da segunda. Certo. Tá? Então, imagina aí você num laboratório, tá? As duas soluções estão na sua frente, ok? Você vai pegar as duas, né, que têm as suas determinadas concentrações, que podem ser diferentes ou iguais, isso não importa, e você vai derramar tudo num único recipiente, tá? Uma quantidade de sal da primeira não vai mudar, porque o soluto é diferente, o outro soluto é diferente do primeiro. O que você está fazendo é diluir uma na outra, porque você está aumentando o volume final. Você não está acrescentando esse volume de NaCl com esse volume de KCl. Sim. Você está colocando água na outra solução. E isso é diluição. Então, para você chegar na concentração final, quando você mistura as duas, é a expressão de diluição que nós vimos no início da aula lá. Molaridade vezes volume antes é igual a molaridade vezes volume depois. Quem é o volume depois? Tá. Soma dos dois volumes, ó. Tá? É o N antes, que é igual ao N depois. E isso. Tá. A quantidade de mols aqui do NaCl, eu acho que é isso que ficou faltando, né? Deixa eu colocar aqui, então, ó, quer ver? Deixa eu apagar isso aqui. Isso daqui, ó, é a quantidade de mols do NaCl.
antes, que vai ser igual à quantidade de NaCl depois. Olha lá, a quantidade de mols permanece a mesma. O que você fez? Você aumentou o volume de solvente apenas. Por isso que você usa a mesma expressão da diluição. E aqui? Vai acontecer a mesma coisa. A quantidade de mols do KCl, que é dado pela molaridade vezes volume, é igual à mesma quantidade do KCl depois que você fez a mistura. O que aconteceu? Você apenas acrescentou. Porque a única coisa que mudou foi o volume. Isso. Você não acrescentou. A quantidade de mols permanece a mesma. E como Certo. você, né, na relação molaridade é N sobre V, certo? Você modifica o V. E ao modificar o V, necessariamente você modifica a concentração. Né? Então, a concentração vai cair. Essa concentração antes sempre será maior do que essa concentração depois. Entendi. Essa concentração antes sempre será maior do que essa concentração depois. Melhorou ou não? Não, agora eu entendi. Era isso mesmo que eu queria saber. Então, Obrigada. ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar, que nosso tempo está caindo. Eu disse para vocês que, como eu estou usando, e eu usei o NaCl e o KCl, foi escolhido a dedo, tá? Para a gente poder explicar essa parte agora. Beleza? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Eu disse para vocês que tem muitos exercícios de vestibular que falam sobre concentração dos íons na solução. Tá? Lembra que nós vimos na molaridade, né, quando a gente falou sobre concentração em quantidade de matéria, o M esquisitinho, nós falamos sobre isso. Tá? Que quando o soluto sofre dissociação ou ionização, existe uma relação estequiométrica entre o antes e o depois. A mesma coisa aqui agora. Ó. Presta atenção. Quando eu dissolvo NaCl na água, eu tenho Na+, em solução aquosa, e Cl- em solução aquosa. O KCl é a mesma coisa. Ele também é iônico. Você terá na solução, na verdade, o K+, em solução, e o Cl- também em solução. Se você, ou se o exercício que você estiver fazendo, perguntar sobre as concentrações de Na+, e de K+, como eles são diferentes, você vai usar isso daqui. Diluição. Tá? Então, lembra que a gente, para íon, a gente coloca assim, né? Concentração entre colchete, né? Que é a mesma coisa que o Mzinho. Tá? Então, eu peguei lá, ó. Concentração de Na+, antes, vezes o volume da solução de NaCl é igual a concentração de Na+,
vezes o volume depois da diluição. Olha lá, o linha. Certo? Tá vendo que é a mesma expressão que eu escrevi aqui, hein? É tudo igual. Tá? Eu só mudei a simbologia. Ok? Sendo que V' é o V da mistura. Então, eu vou até falar aqui, ó. Isso aqui é o V da mistura. Para ficar igualzinho. Certo? Com relação ao K+, a expressão é praticamente a mesma. Então, concentração de K+, da solução anterior, vezes o volume da solução de KCl. Aqui eu vou ter que explicar direitinho, né? Então, eu vou colocar aqui o volume da solução de Na+, e aqui do K+. Ok? Só para não ficar com simbologia igual. Concentração do K+, depois que você misturou, eu estou chamando de linha, vezes o volume da mistura. E, nesse caso, os dois volumes serão iguais. Tá? Então, ó, o que está escrito aqui é o mesmo que está escrito aqui. Tá? Só que agora com relação aos íons envolvidos. São duas diluições. Tá legal? Agora, e com relação ao Cl-? O Cl-, galera, é um íon comum às duas soluções. Ó. Então, eu não tenho uma diluição para eles. Porque eu tenho uma mistura de soluções de mesmo soluto. Tá? Porque as concentrações de Cl- vão se somar antes e depois. Vamos colocar aqui um valor numérico para vocês se situarem. Digamos que a minha solução inicial de NaCl tenha uma molaridade de 1 mol por litro. Eu vou usar a mesma concentração para as duas, tá? Para ficar igual. Então, eu terei aqui para o KCl também 1 mol por litro. Beleza? Quando eu misturar as duas, eu terei 1 mol por litro de Na+, e 1 mol por litro de Cl-. Eu terei 1 mol por litro de K+, e 1 mol por litro de Cl-. Sem interessar muito qual o volume que nós estamos utilizando das duas, o que eu quero que vocês percebam é que a concentração de Cl-, ela vai se somar, porque eu tenho Cl- nas duas. Então, eu não tenho mais uma diluição. A quantidade de soluto não permanece a mesma. Tá? Elas irão se somar. Então, isso será mistura de soluções. A concentração de Cl- final vezes o volume total da mistura será igual à concentração de Cl- da solução de NaCl, que eu vou colocar aqui embaixo, vezes o volume da solução de NaCl mais, vou apagar aqui, senão não vai caber, concentração de Cl- da solução de KCl
vezes o volume da solução de KCl. Olha lá, ó, percebe, ó, concentração vezes volume da mistura. É a concentração vezes volume da primeira solução, com a concentração vezes volume da segunda solução. Porque aqui, no nosso exemplo, eu terei 1 mol por litro de Cl- e 1 mol por litro de Cl-. Quer dizer, eu vou ter 2 mols por litro ao final. Então, se o íon existente na mistura das soluções de solutos diferentes for igual, aí eu tenho mistura de soluções. Se ele for único para cada um, como é o caso do Na+ e do K+, então é diluição, tá? Então, nesses dois casos, eu tenho diluição. E nesse caso, eu tenho mistura de soluções de mesmo soluto. Mistura aqui, diluição. Vamos lá, tirando as dúvidas, nós temos 10 minutos para terminar essa aula. Vocês entenderam, galera? Alguma pergunta? Vocês têm exercícios sobre tudo isso que eu falei hoje. Tudo isso. Tá? Então, eu não sei se vocês têm aula à tarde hoje, eu acho que não, né? Vocês têm aula à tarde hoje? Se não tiver, galera, pega hoje para fazer isso. Tá? Pega hoje mesmo, não deixa passar, não. Aí você vai estar com esse monte de coisa fresquinha na sua cabeça para poder resolver, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, entra no grupo do Zap, né? O nosso grupo lá do WhatsApp, manda a sua dúvida e a gente resolve. Gão, Oi. como que eu vou saber o volume somente do íon? É o volume da própria solução. Ah, tá bom. Cl-, ó, ele vai estar distribuído, ele vai estar dentro do volume da própria solução. Isso não é problema. Ah, sim. Tá? Isso não é problema. É porque a solução de NaCl, o que está escrito aqui em cima, é o mesmo que está escrito aqui embaixo. Tá? Certo. Então, o volume das duas vai ser alto. Tá. Ok? Tá bom. É porque eu achava que dividia entre eles. Pode falar. É que eu achava que dividia entre eles, sabe? Tipo, uma parte pro Na, outra pro Cl, a outra pro K e a outra pro Cl. Não. O volume é igual para todo mundo, para os K e para o N. Tá? O que eu tenho antes de volume é o mesmo que eu tenho depois. Lembra que isso aqui, meu anjo, são formas diferentes de escrever a mesma coisa. Quando eu falo para você NaCl aquoso, na real, eu tenho Na+ aquoso e Cl- aquoso. Eu não tenho NaCl. Todo o NaCl se dissolve, se dissocia. O cátion separa do ânion, tá? Entendi. É lógico que existem compostos cujo índice de dissociação, você vai ver, mas isso é depois e vai interessar para outras coisas. Você pode ser que essas quantidades não serão iguais, tá? Porque tem alguns compostos que são que não se dissociam por completo.
A gente chama isso, essa dissociação, ou grau de dissociação de alfa. O alfa pode não ser de 100%, tá? Mas, tem isso também. por enquanto, tá? Eu estou considerando, o NaCl e o KCl tem alfa de 100%. Tudo que está dissolvido está dissociado. Por isso que eu falei, ó, o antes é igual ao depois. Se o antes é igual ao depois, os volumes são iguais. Beleza, beleza. Então, tá bom. Mais algum problema, galera? Ogão, Oi? sabe o molar? Tem outra nomenclatura que a gente usa ele, sem ser o W? Se tem outra letra? É. Olha, cara, que eu me lembro desde da minha época de estudante, já era W, tá? Por que você encontrou isso em algum outro lugar? Eu lembro de ter encontrado, só que eu não tô lembrando que letra que era. Então, eu não me lembro, né? Pode ser que você tenha visto ml, Eu acho que foi. molalidade, né? Assim, ó. Perdão. ml, É. indicando molalidade. Isso porque só o M é a molaridade. Esse M aqui é esse. O ml é o W. Tá? Você pode se encontrar. Agora eu me lembrei. O ml pode ser a molaridade. Tá? E só o M, a molaridade. Tá? Que é o nosso, que a gente está representando por esse M esquisito aí. Ok? Obrigado. Tudo bem, meus amores? Então, ó. Vocês precisam fazer os exercícios disso. Não esquece. Não esquece. Você só vai se acostumar com esse monte de fórmulas, unidades, quantidades em unidades diferentes. Você só vai se acostumar com isso se você fizer exercício. Tá? Então, no começo da aula eu falei para vocês. Monta uma tábua, uma lista, uma ficha com essas fórmulas, suas respectivas unidades, tá? E esteja com essa lista do seu lado toda vez que você for fazer um exercício sobre esse assunto, tá? E aí, olha para a ficha, vê o que está no exercício, olha para a ficha, exercício, ficha, exercício, ficha, exercício, ficha. Aí você vai se acostumar com essa quantidade imensa que a gente tem que reconhecer, é muito grande mesmo, né? Mas, cara, desde o início das aulas sobre soluções, eu estou falando e martelando isso para vocês. Isso é imprescindível. Não existe vestibular que isso não caia, tá? Então, treina. Isso é treino, cara. Você ir lá e fazer, tá? Não adianta você achar que, eu vou fazer 1, 2, se eu acertar, eu não vou fazer o resto. Não faça isso é erro, tá? Vai mesmo, treina bastante, porque aí você se acostuma com tudo isso. Ok, meus amores? Vamos desligando, então. Lembra, se você precisar, põe no grupo do WhatsApp sua dúvida, que a gente está aqui para ajudar vocês. Gão, pode perguntar uma coisa? Oi? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Aí, deixa eu te perguntar. Eu fiz um exercício sobre... Aí pedir a quantidade de moléculas a partir da diluição. Mas aí era referente à molaridade. Por exemplo, o volume não era 1 litro, entendeu? Era 100 ml. E a molaridade era 1 mol por litro. E aí ele falava que era 6 vezes 10 é 23 moléculas. E aí eu tinha confundido, eu tinha calculado a quantidade de mols dentro desses 100 ml, sabe? Sim. Mas aí é só multiplicar, né, meu anjo? É só multiplicar por 6 vezes 10 é 23. O teu resultado. Que você vai ter a quantidade. Lembra? Ó, deixa eu fazer aqui rapidinho.
Mas aí é referente à molaridade, né? Não é referente aos mols que eu vou ter no início. Pera aí, eu não ouvi. Fala de novo. Mas aí é referente à molaridade, né? Não é referente à quantidade de mols que eu tenho no início. É lógico, né? Porque a quantidade de moléculas vai permanecer a mesma antes e depois. Era diluição, né? Era um problema de diluição. Então, a quantidade de moléculas dissolvidas permanece a mesma. Tá? Do mesmo modo que na diluição o N1 é o mesmo antes e depois, uma relação entre N1 e quantidade de moléculas, por exemplo, 1 mol antes equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. sim. Certo? Na diluição, essa quantidade permanece constante. Se essa permanece constante, essa também permanecerá constante. Tá. Tá? Porque existe uma relação, digamos, uma relação, perdi a palavra agora, Uma constante. íntima, tá? Entre mol e quantidade de molécula. Certo? Constante de Avogadro, né? É a quantidade de matéria em 1 mol de matéria. Então, o que você tem antes se você tem 1 mol, você tem 6 vezes 10 a 23. Se você tem meio mol, você tem 3 vezes 10 a 23. Então, mas no antes caso, e depois. No caso, eu tinha 1 mol por litro, entendeu? Mas não era 1 litro que eu tinha de solução, era 100 ml. Era 100 ml. Então, se você tinha 1 mol por litro, 100 ml, você terá 0,1 mol. Que vai corresponder a quantas moléculas? 6 A vezes 10. 0,6 vezes 10 elevado a 23. Ou 6 vezes 10 elevado a 22. Ah, tá. Não, então, eu tinha achado que era desse jeito, mas aí ele deu que era 6 vezes 10 a 23 partículas que tinham. Uhum. Mas então tá errado lá. Então, vamos... Mas eu entendi agora, eu também tinha pensado desse jeito. Você entendeu? Tá? Sim, sim. Existe a relação entre mol e quantidade de molécula. Essa relação é fixa. Eu tenho que olhar o Em mol. mol é a mesma coisa que tem em quantidade de molécula. Se você diluiu, essa quantidade de molécula permanece a mesma. Beleza. Beleza? Obrigada, viu, Gão? De nada, meu anjo. Se continuar com a dúvida, manda aí à tarde que a gente resolve, tá bom? Beleza. Falou, Gão. Alô, tchauzinho para vocês, boa semana, né? Semana mais curta, né? Tem feriado de novo. Feriado na quarentena, fica até estranho falar, mas tudo bem. Boa semana para vocês, até mais.